Graças a Deus, queridos, a cada dia nós sabemos que as misericórdias do Senhor se renovam. E eis aqui mais um dia onde o Senhor renovou a sua misericórdia. Eu estou aqui com a palavra. Sem ela não podemos fazer nada. A palavra é viva e eficaz. A palavra é o próprio Jesus. Jesus é a palavra encarnada. Então, quem diz isso é João, no seu capítulo 1 de João, versículo 1 diz que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus é a palavra encarnada. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz que a palavra é viva e eficaz. Então, não podemos dispensar a palavra. Vamos estar com nossas histórias impactantes, sempre meditando na palavra, sempre firmados na palavra, porque histórias só trazem impacto quando é história que vem da parte de Deus. É aquele impacto diferente do que você vê no dicionário. É um impacto que você vê, tem um impacto, mas não paralisa. Você é impulsionado na direção para onde a palavra quer. Se você quiser deixar que o impulso seja prevalecendo em sua vida, você vai nele, ser impulsionado pela palavra. Então diz aqui a palavra de Deus em Mateus, capítulo 1, que do versículo 1 do primeiro capítulo de Mateus, versículo 1 até o versículo 17, geralmente é aquela parte que nós desprezamos. Você é assim? A genealogia a gente não gosta de ler. Só que Deus não deixou nada na Bíblia em vão. Tudo que ficou na Bíblia é aproveitado. O Espírito Santo está assim, olha, pulando e saltando de alegria quando você descobre isso. E não deixa perder nenhum versículo da Bíblia. Porque todos são para nossa edificação. Todos eles são para o nosso crescimento espiritual. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, eu peguei somente o finzinho da genealogia. Eu amo a genealogia, desde o início, quando diz no livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Começa no versículo 1 do capítulo 1 de Mateus, dizendo assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí vai dizendo, começando a falar, fulano filho de ciclano, fulano filho de fulano, e vai falando, mas se você é uma pessoa que lê Bíblia, você conhece esses personagens que estão aqui. A genealogia para você é interessante quando você já está acostumado a ler o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, tá, o nome, todos os nomes que estão aqui na genealogia. Então, aquele que ama a palavra de Deus, que lê a palavra de Deus, jamais vai ficar incomodado em fazer a leitura da genealogia. Mas para que você não fique aí cochilando, até que você se acostume a ler genealogia, aí eu teria que deixar você cochilando se eu fosse ler, não é? Mas quando você se acostumar, você não dorme mais, você vai ler a genealogia de Jesus com muito gosto. Você gostaria de mostrar seus antepassados com gosto? Você, quando fala dos seus antepassados, você não gosta não de saber de onde você veio? Pois, deve gostar de onde veio Jesus. Aqui está na genealogia, capítulo 1 de Mateus, do versículo 1 até 17, mostrando de onde veio o seu Senhor e Rei, o seu Salvador Jesus. Então vamos ver o versículo 17, só para você não dormir, tá? De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Quero que você grave isso, de Abraão até Davi, são 14 gerações. E aí, desde Davi até a deportação para a Babilônia, quer dizer, desde Davi, conta daí, desde quando Davi nasceu, até quando o povo de Deus foi deportado, foi escravizado, foi levado para a Babilônia. Aí conta mais 14 gerações. Aí depois que esse povo está na Babilônia, agora conta mais 14 gerações vindo
do período da deportação da Babilônia até chegar em Jesus Cristo, mais 14 gerações. Você que é bom de matemática, então veja aí. 14, mais 14, mais 14. De Davi, de Abraão até Davi, 14. Da deportação da Babilônia até Cristo, vamos começar de novo, para não se atrapalhar. De Abraão até Davi, 14. De Davi até a deportação da Babilônia, mais 14. E da deportação, depois que eles estavam na Babilônia, até chegar em Jesus Cristo, mais 14. Por que eu estou falando isso? Porque nós não vamos ficar o tempo todo na ignorância espiritual. Nós devemos deixar o Senhor nos esclarecer tudo. Palavra para isso, para nos esclarecer, para nos iluminar. Se você está cheio de luz, cheio do Espírito Santo, agradeça a palavra. Sem ela não existe enchimento do Espírito Santo, sem ela nós não brilhamos, porque a palavra é Jesus. Então vamos brilhar, vamos andar cheio do Espírito Santo, então vamos ser consolidados. Quero que você imagine, desde esse período de Abraão até Davi, e assim por diante, como nós já vimos aqui, o trabalho de Deus. Tem que entender que Deus realmente nos ama. Deus, se você tem lido a Bíblia desde Abraão, eu já digo assim, desde aqui na genealogia começa em Abraão, mas eu quero dizer que você sabe muito bem que o amor de Deus começa lá em Gênesis, já no início do livro, quando o homem peca, que Deus disse que enviaria aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Então, você vê que é muito intenso o amor de Deus. Antes de chegar em Abraão, aí foi quando está contando do período que Deus escolheu um povo e colocou um trono para ele aqui na terra, um lugar para ele ser entronizado aqui na terra, onde ele colocou esse povo, essa terra prometida, que você conhece a história, que esse povo andou dando trabalho para Deus até chegar a essa terra prometida. Depois Deus mostra para eles que ali é aquele lugar onde mana leite e mel, o lugar onde Deus queria estar com eles. Mandou construir o tabernáculo, Deus queria habitar, tabernacular com o seu povo aqui na terra. Ele é apaixonado por nós. O nosso Deus nos ama de verdade. E aí eu quero dizer para você, o Senhor Jesus Cristo encontrou esse povo. Aí você vai ver logo de seguida, depois que termina aqui o versículo 17, você vê no versículo 18, do primeiro capítulo de Mateus, versículo 18, o nascimento de Jesus. É aí onde está o que eu quero chegar. Depois dessa luta toda do Senhor, imagine, viu? O Deus nosso, maravilhoso, nosso Senhor, nosso Pai, nessa luta toda para manter um povo, sendo um povo seu, um povo diferente, que se você é leitor da Bíblia sabe, profetas e mais profetas foram ungidos pelo Senhor, juízes, tudo para manter esse povo do jeitinho de Deus, em obediência à palavra. Ainda no Pentateuco, lá em Deuteronômio capítulo 28, Deus abre o caderno, manda Moisés escrever que se o povo obedecer, aí diz as bênçãos que seriam caídas sobre este povo se obedecesse. Então o tempo todo Deus está alertando o seu povo em relação à obediência, e a luta foi grande e continua sendo grande. Aí eu quero dizer para você, onde a gente fica, nós como líderes hoje, o nosso Pai, depois dessa consolidação toda, dessas 14 gerações, com mais 14 gerações, com mais 14 gerações, Ele acompanhando, consolidando, Ele viu que mesmo assim o povo estava perdido. Você já viu o telefone sem fio? Já viu essa brincadeira? Quando Jesus chegou aqui na terra, quando chegou o momento do Senhor Jesus Cristo verificar o que estava acontecendo, quando Ele começa seu ministério, aos 33 anos, Ele viu que o povo tinha distorcido tudo, semelhante a essa brincadeira do telefone sem fio.
Não tinha mais nada do que Deus tinha ensinado através dos profetas, dos ungidos que o Senhor escolheu, dos reis, de tudo que o Senhor escolheu durante esse tempo todo da antiga aliança. Jesus encontrou um povo falando bobagem, distorcendo as leis, fariseus, saduceus, doutores da lei, todos com os mandamentos distorcidos, com tudo diferente do que Deus falou. Foi muito difícil. Não foi em vão que Jesus foi crucificado. O povo já não queria mais. O povo já não queria mais, só queria do jeito deles. Eles já tinham formado a sua linguagem, a sua interpretação das leis, já tinham formado tudo que eles bem entenderam e não tinha nada do que Deus tinha recomendado na sua palavra, nada dos 10 mandamentos, nada daquelas leis, nada mais. Jesus encontrou tudo distorcido. Nós vamos ficar até aqui, líderes, para nós sabermos o que está acontecendo hoje conosco. Está vendo como aconteceu com Deus? Não foi pouco tempo não, 14 gerações, mais 14 gerações, mais 14 gerações, tudo acompanhado por Deus, leis, estatutos, Pentateuco inteiro, tudo ali para consolidar o povo. E quando Jesus chega, encontra uma situação dessa, as leis todas distorcidas. E agora eu quero dizer para você que está sendo um apóstolo, uma apóstola nesses dias, nesses últimos dias da igreja na terra. Nós sabemos que desde o princípio, quando Jesus chegou, ele deixou apóstolos, deixou bispos, deixou pastores, deixou tudo bem organizadinho. E nós vemos um exemplo do apóstolo Paulo, para nós termos uma ideia. O apóstolo Paulo, ele tomava conta de alguns pastores, ele deixava os pastores tomando conta de algumas ovelhas. E o tempo todo o apóstolo Paulo estava, eu estou dando um exemplo dele que é o mais conhecido, estava o tempo todo ali ensinando a Tito, ensinando a Timóteo, a todos os que estavam debaixo da cobertura dele, como tomar conta das ovelhas. Meu Deus, imagine que quando o apóstolo Paulo chegava, como na igreja de Coríntios, por exemplo, tinha de tudo daquilo que ele não tinha ensinado. Mesmo ele tentando ajudar, ensinando aos pastores, ensinando aos que eles deixavam tomar conta daquelas ovelhas que ele ia ganhando em cada lugar que passava. Você conhece aqui na terra ministérios assim hoje, atualmente? Tem os ministérios apostólicos, onde os apóstolos fundam, são usados por Deus para começar, fundando várias congregações. Pode ser por bairros, pode ser em algumas cidades, pode ser que ele não tenha na cidade tal, ou então pode ser que numa cidade ele tenha vários bairros, ou pode ter também numa cidade em vários bairros e tem em outra cidade, mas é para isso que são os apóstolos. E da mesma maneira como Paulo, os apóstolos hoje, eles também fazem a mesma coisa. Eles acompanham os pastores, acompanham os bispos, aqueles que estão tomando conta daquelas igrejas que Deus lhe deu o direito de fundar. E sabe o que acontece? A mesma coisa que aconteceu com Paulo, encontrando igrejas como a igreja de Coríntios, dizendo que estava cheia do Espírito Santo, e no entanto numa desordem total. Queridos, nós não podemos de maneira nenhuma querer ser maior do que o nosso Deus. Se o nosso Deus, o eterno Deus, o Deus de Israel, separou um povo e veio consolidando este povo através de profetas, através de reis, de juízes, e quando Jesus chega, encontra uma detonação total. Todo tipo de seita, todo tipo de religião, todo tipo de camuflagem com as leis do Senhor. Agora imagine nós, os apóstolos, nós, aqueles que estamos vivendo essa era apostólica, como não é? Porque nós sabemos que somos líderes de multidões, e como líderes de multidões, não podemos estar com todos ao mesmo tempo conosco. Então nós determinamos pessoas para tomar conta, nós somos usados pelo Senhor, e o Espírito Santo nos orienta,
e nos mostra as pessoas que nós devemos estar ungindo para estar tomando conta das congregações que Deus nos dá o direito de fundar. Você queria, meu irmão, você que é um apóstolo, você queria encontrar essas congregações disponível para você, aceitando tudo que você fala, depois que você entrega para alguém para tomar conta? Aconteceu isso com Deus? Deus entregou o seu povo a profetas, aos reis, aos juízes, e Jesus encontrou o seu povo tudo do jeitinho que Deus ensinou, mandava os seus filhos ensinarem, os seus profetas. Então, quem somos nós? É muito difícil, é muito cruel a realidade que nós vivemos, mas é essa mesmo. A gente determina como deve ser, dentro da palavra de Deus, os assuntos que nós, como apóstolos, Deus nos entrega. Passamos isso para aqueles líderes que estão tomando conta deste povo que nós vamos ganhando através deles. Mandamos as mensagens, enviamos mensagens, esses líderes passam as mensagens, mas de repente você vê que o povo não está entendendo nada. Porque se entendesse, não iria matar Jesus, não é? Se o povo entendesse que Jesus tinha direito a estar com aquele povo, consolidando, repassando tudo, vendo tudo que estava errado, se o povo entendesse, tinham matado Jesus? Imagine se aconteceu isso com o próprio Deus. Deus consolidar o seu povo, depois quando manda o seu próprio filho, encontra tudo detonado e ainda matar o filho. E você, meu irmão, que é um apóstolo, está pensando o quê? Que você vai chegar nas congregações que você fundou e vai encontrar um povo querendo ouvir aquilo que você tem que acrescentar de tudo que tem falado através dos líderes que estão tomando conta dele? Você já manda semanalmente ou diariamente a mensagem para aqueles líderes que você capacitou pelo Espírito de Deus para estar tomando conta dessa multidão que está em suas mãos. Você acha que quando você chegar nessas congregações, no meio desse povo, eles vão considerar? É desde o princípio, queridos. Não considerou o próprio Jesus. Jesus veio para consolidar de tudo aquilo que Deus já tinha feito, de todo esse povo que Deus tinha preparado, tinha enviado profetas e todos aqueles que Deus capacitou para preparar, e Jesus não foi aceito. Então, meu querido apóstolo, saiba de uma coisa, que é desse jeito mesmo. Não tem outro jeito. Você pode se esforçar, você pode estar dando a sua vida pelos líderes que estão tomando conta desse povo que Deus lhe entregou, mas na hora que você chega neste lugar, nesta congregação, neste meio desse povo que você, pela graça de Deus, teve o direito de conquistar, nem pense que você vai encontrar as coisas do jeito que você foi usado por Deus para que estivesse fazendo. Não tem como. E se for possível, matam como matou Jesus. Não matam, talvez, não colocam nenhuma cruz, chamaria muita atenção, né? Mas matam através do desprezo, matam através da falta de amor. Tem coisa pior do que a pessoa ser rejeitado, ser desprezado. Então pronto, eles matam assim. Então o que só lhe resta, queridos apóstolos, só resta para nós olharmos para o nosso Deus. Ele se abateu, ele continuou sendo Deus. E nós vamos nos abater? O Deus que está dentro de nós vai continuar sendo Deus. O Espírito Santo que está dentro de nós vai continuar sendo o Espírito Santo. E nós vamos continuar firmes e fortes, deixando que o Senhor resolva a situação naquele grande dia, quando o seu Filho vier buscar a igreja. Não vem mais para consolidar, agora vem para julgar. Aqueles que foram encontrados da maneira que o Senhor determinou, esses estarão indo com Ele. Então, queridos, não desanime não. Por acaso Jesus Cristo se desanimou quando viu Judas traí-lo? Era do povo que o Senhor tinha consolidado. Os discípulos foram escolhidos pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Jesus passou uma noite de oração e jejum. Não era qualquer pessoa, não. Era do meio desse povo que o Senhor Deus
Tinha passado gerações e gerações, 14 gerações, mais 14 gerações, mais 14 gerações. O Senhor o tempo todo cuidando desse povo. Então não saiu um Judas de qualquer jeito, não. Eram pessoas consolidadas, que Deus vinha o tempo todo, de geração em geração, junto com eles, através dos profetas, dos juízes, dos reis. Então, Jesus ficou abatido. Você viu Jesus saiu correndo atrás de Judas. Oh, meu Deus, vou ver meu Judinho, o que foi que eu fiz com ele? Você viu isso na Bíblia? Tem isso? Será que eu fiz com o Judinha? Que ele está desse jeito? Não, queridos, vamos aprender com o Senhor. Nós sabemos que se fizeram com Deus, se fizeram com Jesus, vão fazer com os apóstolos também. Não é porque a gente consolidou pastores, preparou bispos para estarem tomando conta do povo que o Senhor entregou para nós cuidarmos, é para nós estarmos sempre dando aquele alimento que os irmãos mais velhos ainda não podem dar. Você acha que um irmão mais velho, quando a mãe ou os pais colocam uma irmã mais velha para tomar conta dos filhos enquanto ele está andando por outros lugares, saiu de casa, foi fazer alguns afazeres, algumas coisas fora do lar e deixa o irmão mais velho, a irmã mais velha tomando conta? Você acha que é o suficiente? Quando o papai e mamãe chegar, vai ter que o quê? Consolidar, reconsolidar, ver o que é que está acontecendo, o que foi feito e o que é que precisa ainda fazer, não é assim? Mesmo assim, no ministério apostólico, mesmo assim foi com Deus. Deus botou os seus profetas, botou tudo que tem que colocar para cuidar do seu povo, mas precisava fazer uma revisão total e era com Jesus, o seu único filho, pois então crucificaram. Então não é diferente com a gente. O Deus que está agindo agora dentro de nós, Ele quer nos preparar, mostrar que Ele continua sendo Deus dentro de nós, continua sendo o Espírito Santo dentro de nós e que nós não devemos nos abalar com essas situações, não. Sempre com Jesus existia um Judas e conosco vai existir muitos Judas. Só que nós estaremos vencendo como Jesus venceu e devemos ser cautelosos para não estarmos de maneira nenhuma pensando que vamos ser melhor do que o Senhor. Quem é o dono é Ele que está dentro de nós. Nós somos apenas instrumento. Então nós vamos continuar firmes, sem estarmos preocupados com Judas. Porque fulano veio tanto tempo debaixo da minha cobertura. E agora, meu Deus, foi assim que fizeram com Deus o tempo todo. Estavam debaixo da cobertura do Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Este povo crucificou seu filho. Quando viu que o filho veio botar as coisas em ordem. A mesma coisa, as congregações que nós fundamos como os apóstolos, quando eles verem que nós vamos colocar as coisas em ordem como pais espirituais, temos que ter algo mais do que os irmãos mais velhos que estão cuidando, pastores e bispos. Então nós temos algo mais porque Deus nos deu, mas quando nós vamos cuidar, repassar, dar uma lavagem para que tudo fique do jeitinho de Deus, os concertos, aí olhe, cada um vai ganhando seu rumo. Olha, eu estou cochilando aqui, estou muito cansado. Faz meio que os discípulos de Jesus, do mesmo jeito. Não dá mais para mim. Está vendo, queridos? Não se esqueçam disso, viu? Dá uma lidinha em Mateus, capítulo 1, versículo de 1 a 17, para acompanhar a genealogia, ver as gerações que Deus consolidou. E quando chegar no versículo 18, veja o seu filho nascendo. Jesus. O nascimento de Jesus Cristo está em Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento do Senhor Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Que lindo, não é? Quem diria, um homem foi gerado, ele é 100% Deus, 100% homem. Foi gerado pelo Espírito Santo, nesse nascimento lindo, santo, puro, sem pecado. Vem agora colocar as coisas em ordem, né? Dar uma repassada em tudo que tinha sido distorcido, consertar, e não foi aceito de jeito nenhum, foi morto numa cruz. Então, queridos apóstolos, vocês que estão agora, nós estamos no tempo agora dos apóstolos. Deus está trazendo de volta tudo.
A mesma coisa do princípio, está trazendo um derramamento do Espírito, Atos 2,17, está trazendo o tempo do apostolado, graças a Deus. Sabemos que tem muita distorção por aí, mas os verdadeiros, aqueles que estão realmente cumprindo o que Deus manda, não tem nada de errado, são apóstolos mesmo. E quanto à questão de ter esposas, Paulo falou que desde aquele tempo eles já faziam confusão por esposas. Paulo dizia, nós não podemos ter uma esposa, uma mulher, uma esposa, não tem nada de errado. O Senhor Deus não tem nada contra casamento. O apóstolo não pode estar se prostituindo, mas pode ter uma esposa. E qual é o dever da esposa? Se ela participa dos sofrimentos de um ministério, ela também tem autorização para estar ajudando a consolidar, pelo fato de que na hora que o marido sofre as consequências do pecado do povo, ela também sofre. Então, juntos eles consolidam, faz a obra, porque o Espírito Santo, ele usa quem ele quer, e ele não tem sexo. A mulher pode falar tanto para um homem como para a mulher, de preferência a mulher, claro, nós nos sentimos mais à vontade, mas dizer que uma mulher não pode também consolidar um homem, pode, porque o Espírito Santo que está nela. Vocês se esquecem de Débora? Dá uma lida de Juízes, capítulo 5. Ainda nem tinha chegado a emancipação da mulher, que Jesus ainda não tinha vindo. Jesus foi que nos libertou de uma vez por todas, que ele diz na sua palavra, em Atos 2,17, filhos e filhas profetizarão. Então não tem mais esse preconceito. Mesmo na antiga aliança, que havia preconceito, que havia dificuldade de se acreditar em uma mulher, que a mulher nem era contada, Deus levantou Débora, Deus levantou Esther e falou para homens e mulheres. Mas aqueles que não querem ser maleável à palavra, tem sempre uma desculpa para não ouvi-la. Ora, quem é meu discipulador? Na igreja que tem um casal discipulando, a mulher discipula as mulheres e o homem discipula os homens, certo? Mas Deus não impede que uma mulher possa ouvir o homem. Não impede, nem impede que um homem possa ouvir uma mulher, porque quando ele usa como ele quer, usa até jumenta. Na antiga aliança nós vemos o Senhor usando a jumenta, lá no livro de Números. Vai dar uma lidinha em Números. Se eu não me engano é capítulo 22 de Números. Então dá uma lidinha lá para você ver, o Senhor usando uma jumenta. E o profeta teve que ouvir, era um profeta, não foi uma mulher que ele ouviu, não, ele ouviu uma jumenta, e você não quer nem ouvir nem uma mulher, né? Se você estivesse no tempo de Débora, quer dizer que você não ouviria Débora como juíza do Senhor. Estivesse no tempo de Esther, não ouviria a Esther como aquela mulher que foi a defensora do povo de Deus. Então vamos estar conscientes de que é um novo tempo, tempo de que filhos e filhas profetizam, e o apóstolo que é casado, a sua mulher tem direito a estar consolidando, cuidando, fazendo os concertos de cada povo que está congregando em determinado lugar, porque a adjutora do apóstolo é a apóstola, e a adjutora é para ajudá-lo no seu trabalho. E não tem que ser igual a ele, falar do jeito dele, o ministério se completa. O apóstolo fala dentro de uma área e ela vem com a outra área para completar. Já pensou se todos os dois falassem a mesma coisa? E o assunto é vasto, é muita coisa para se falar, é muita coisa para se consolidar. Então Deus entrega para um nível de palavra, dimensão. Digamos que um está falando na área de evangelismo, que é lutando por vidas, o outro está lutando por consolidar as famílias que vão chegando, as famílias que estão salvas, olhando os problemas das famílias, procurando levar o conceito das famílias, se completa o trabalho. Conserto, exortação, se completa. Quem já viu mãe não ter autoridade onde tem filho? Onde o casal tem filho, a mãe tem autoridade e o pai também. Sabemos que a última palavra é do pai, mas a mulher tem autoridade para educar os seus filhos. Então essa é a era apostólica, não está nada diferente do que Deus sofreu, e nós não somos maior do que Deus. Não se esqueça, Mateus 1, de 1 a 17, mostra o tanto de gerações que Deus consolidou, e mostra como Jesus chegou e foi rejeitado no meio dessa geração, desse povo que Deus escolheu.
Então, queridos, você que estão liderando, que são apóstolos, os últimos dias da igreja na terra, não se esqueça. Quando você chegar nas suas congregações, não fiquem abatidos pela surpresa. Não te conhecem, não sabem quem é você, não quer nem saber, mas você permaneça firme, sabendo para que você foi chamado, porque aquele que sabe o que quer e sabe a quem está seguindo, não recua. Nós, como apóstolos do Senhor, estamos seguindo a Jesus, sabemos o que queremos, que é viver com Ele lá na glória, portanto não vamos recuar, não vamos temer a nada, não vamos nos decepcionar com nada, vamos prosseguirmos. Como Jesus prosseguiu, não decepcionou com nada, nem quando estiveram colocando Ele na cruz, Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E também tomou sua posição, sabendo o que Ele queria fazer, o que estava fazendo, que não teve negócio de estar chorando porque fulano me rejeitou, porque fulano me negou, não tem choro não. É prosseguindo firme com o Senhor até aquele grande dia que não vai demorar. Jesus está voltando para vir buscar a sua igreja. Deus abençoe a todos. Não se esqueçam de fazer a sua inscrição no meu vídeo, no meu canal, é Rai Santana Nascimento. E você estará ouvindo, talvez até o que você não gosta, mas ouvindo o que Deus quer falar com você, porque primeiro Ele viu que eu precisava ouvir o que você ouviu. Deus abençoe a todos.